Boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar do crime culposo. O crime culposo vem previsto no artigo 18, inciso 2, que diz assim em seu conceito legal: quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Esse parágrafo único é muito importante. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que eu quero dizer inicialmente? Que, em regra, os crimes são dolosos. Não precisa vir descrito no crime que o crime é punido a título de dolo. Não precisa. Se está lá a redação do crime, ele já é claro que ele é punido a título de dolo, com a intenção de praticar o delito. Então vamos lá, o artigo 121 não precisa estar escrito praticar dolosamente, matar alguém dolosamente. Não, já é a regra. Agora, para você ser punido a título de culpa, tem que ter previsão legal. O sujeito até pode praticar uma conduta culposa, mas se não houver na lei que ali é tido como um crime culposo, punido a título de culpa, não tem como o sujeito ser punido. Por exemplo, crime de dano. Crime de dano pode ser punido a título doloso. É a regra. Você lá praticar o dano num objeto de alguém. Só que se sem querer você praticar este dano, não é punido a título de culpa, porque não tem previsão legal. Então, se eu chegar aqui e derrubar a bancada, e derrubar o notebook aqui do curso sem querer, eu pratiquei um dano culposo. Então, eu não posso ser responsabilizado criminalmente, porque não tem previsão legal. Não existe... Por exemplo, existe homicídio culposo, porque tem previsão legal a punição a título de culpa. Crime de ameaça, não existe ameaça culposa. Poxa, sem querer eu acabei ameaçando uma pessoa. Não, é só punido a título de dolo. Então, fiquem tranquilos, vai estar previsto lá no tipo penal. Tem que decorar? Não, você não tem que decorar. Você tem que entender os crimes. Mas para entender o crime culposo, você tem que entender o conceito dele. E é interessante porque trata-se de um tipo penal aberto. Por que um tipo penal aberto? Porque o crime culposo não se trata de uma conduta assim. É punível o homicídio culposo quando sem querer? Não, diz lá. O homicídio é punido a título de culpa. Então você vai analisar o caso concreto e vai verificar, de acordo com o caso concreto, se ele se enquadra ou não nos elementos da culpa. Se ele se enquadrar nos elementos da culpa, nós estamos diante do crime culposo. Então, fala assim, um tipo penal aberto, por quê? Porque você sempre tem que analisar o caso concreto e verificar se enquadra ou não se enquadra na modalidade culposa. Primeiro, previsão legal. Posteriormente, se enquadra ou não se enquadra na modalidade de culpa. Então, volto a falar para vocês. Ser punido a título de culpa é uma exceção. A regra é que todos os crimes são punidos a título de dolo. A exceção é ser punido a título de culpa. Vamos fazer uma questão. Prova para perito federal. Samuel disparou sem querer sua arma de fogo em via pública. Nessa situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo crime de disparo de arma de fogo previsto no Estatuto de Desarmamento. O que o examinador quer saber é se o sujeito ele pode ser ou não responsabilizado por disparo de arma de fogo culposamente. E a resposta está errada. Por quê? Porque o único crime, olha só, anotem isso no caderno de vocês, o único crime
previsto no Estatuto de Desarmamento, que é punido a título de culpa, é com relação à omissão de cautela. É o sujeito que culposamente não guarda a arma por uma imprudência, negligência, ele não faz os cuidados necessários para aquela arma. O disparo de arma de fogo em via pública só é punido a título de dolo. Não existe a punição a título de culpa. Professor, quais são os elementos da culpa para eu poder entender quando se dá ou não o crime culposo? Primeiro, conduta voluntária. O sujeito ele tem que estar livre na escolha da sua conduta. Através dessa conduta voluntária, ele vai, através dessa conduta, infringir uma violação de dever objetivo. Opa! Quais são esses deveres? Através da conduta voluntária, ele vai agir com imprudência, negligência ou imperícia. É um ou outro ou outro. Não é os três ao mesmo tempo. Ele vai ser classificado, isto é, vai ser verificado qual dever objetivo que ele acabou violando. Imprudência é agir. A imprudência é o sujeito que tem uma conduta positiva. Ele vai agir fora dos padrões, fora dos limites legais. Professor, negligência. Negligência é o não agir. Negligência é o não agir. Não cuidou, por exemplo, imprudência. Atravessou o sinal vermelho. Estava em alta velocidade. Negligência. Não observou o cuidado com o veículo. Não observou certos cuidados necessários da manutenção de determinados equipamentos. Imperícia. Falta de aptidão técnica. Por exemplo, eu sei pilotar, eu sei dirigir um carro, mas eu não sei dirigir um trator. Então, eu posso ter uma noção de direção. Então, se eu for pegar um trator para andar num trator e eu causar um acidente, uma morte, enfim, algo nesse sentido, eu fui o quê? Eu fui imperito. Eu não tinha conhecimento técnico para estar naquela situação. Então, devido à falta de conhecimento, de conhecimento necessário, técnico, eu acabo cometendo o crime. Então, são essas três formas que geram a violação de dever de cuidado. Acaba gerando o resultado, é um resultado involuntário, você não deseja esse resultado, mas ele acaba acontecendo. Tem que haver nexo causal, o nexo causal é você ser responsável pelo resultado. Tem que ter previsão legal, ou seja, você só é punido a título de culpa se houver previsão legal. E previsibilidade objetiva. Como assim previsibilidade objetiva? É você verificar se aquela violação de dever objetivo era previsível ou não. Você violar, se você for imprudente, negligente ou imperito, é você se pôr no lugar da pessoa. Previsibilidade objetiva. De que forma? Vamos lá. Vamos imaginar que você está numa via rápida. 3 horas da manhã. E você atropela uma pessoa e acaba causando a morte dela culposamente. Pergunta. Você responde a título de culpa? Aí a gente preenche todos os requisitos, aí chega nesse previsibilidade objetiva. Essa pergunta ela tem que ser feita por quê? Porque aquela via rápida, a via passarela, aquela via rápida, o sujeito ele se jogou? Peraí, ele se jogou em cima do carro? Ele era um suicida? Então, se ele era um suicida e se jogou em cima do carro, não era previsível você frear.
Está compreendendo? Ou, de repente, apareceu algo. A gente tem que tomar cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando se fala em previsibilidade objetiva, nós estamos falando, então, uma situação do homem mediano, o que poderia acontecer com qualquer um. Exemplo, você está andando num bairro, em alta velocidade, você vê uma bola de futebol. Atrás de uma bola vem uma criança. Quando você vê uma bola, qual é a primeira reação? Frear. Você não freou, você passou reto. Então, nisso, vê claramente que houve uma conduta que foi imprudente. Então, previsibilidade objetiva é você pôr na situação e verificar. Não, se a pergunta que fizer foi essa. Qualquer um erraria? Então não houve crime culposo. Não, tinha que ter cuidado mesmo. Não é qualquer um que erraria. Aí ele vai ser responsabilizado. E, em regra, o sujeito ele acha, ao praticar o crime culposo, que ele está certo. Ele acredita que ele está certo. Ele não vê que aquela conduta, aquela imprudência, negligência ou imperícia vai causar algum tipo de resultado não querido. Ele acredita, ele acha que vai dar certo. Quando você for no sinal, você não vai achar que você vai pegar e bater num carro e causar a morte de alguém. Ou quando você se embriaga, você não vai achar nesse sentido. Ok? Espécies de culpa. Nós temos a chamada culpa própria. É essa culpa que nós estudamos. Esses são os elementos dela. É a culpa por excelência. É isso, imprudência, negligência ou imperícia. A culpa imprópria, não. A culpa imprópria já é diferente. A culpa imprópria trata-se, na verdade, de uma conduta dolosa que é punida a título de culpa. Mas como assim, professor? Uma conduta dolosa que é punida a título de culpa. Exatamente é isso. Por isso chama-se culpa imprópria. O legislador, em vez de punir o agente por crime doloso, ele vai punir por crime culposo. Dê um exemplo, professor. Vamos imaginar que você está na sua residência e de repente você escuta um barulho. Você pega a sua arma, vê um vulto e efetua 2 disparos, achando que é um bandido. Quando você liga a luz, era um parente seu, que tem livre acesso na residência. Você fala assim, nossa, que trágico, professor. Realmente, muito trágico. Mas, qual que é a situação aí? Ele deveria ter tido um cuidado maior, mas ele não teve. Mas ele errou. Mas ele tinha que ter um cuidado maior. Então, o direito diz assim, como esse erro não é justificável, ele é injustificável, em vez de você ser punido a título de dolo, você vai ser punido a título de culpa, porque tem previsão legal, homicídio culposo. Então você responde por homicídio culposo. Na culpa própria não, o sujeito age com imprudência, negligência ou imperícia. É a culpa que nós estudamos. Na culpa imprópria não, o sujeito age com uma conduta dolosa, mas devido a um erro, ele não consegue enxergar a realidade que o cerca. Então ele acaba cometendo o crime levado a um erro. Em vez de ele ser punido a título de dolo, o legislador diz, não, você errou, você tinha que ter tomado cuidado, mas você errou. Então você vai ser punido a título de culpa. Nós temos a chamada culpa consciente. A culpa consciente é aquela em que o sujeito ele consegue ver a previsibilidade. Dentre os elementos da culpa, nós vimos que o sujeito ele não consegue prever, em regra, que a conduta, que a imprudência, a negligência ou a imperícia dele pode causar um crime. Ele não vê, ele não enxerga. Mas a culpa consciente ele enxerga. O exemplo mais clássico de culpa consciente é o caso do atirador de facas. Ele está lá no circo, ele põe a esposa
e gira a roda. E ele começa a jogar as facas. Ele treinou para aquilo. Ele acredita sinceramente que ele não vai ser imprudente ao ponto de acertar e matar a própria esposa. Mas ele enxerga e ele sabe que isso pode acontecer. Então nós estamos diante de uma culpa consciente. Culpa consciente não é dolo eventual. Dolo eventual, o sujeito, ele visualiza o resultado adverso, ele deseja continuar e ele age com a intenção criminosa. Ele fala, não, eu quero matar A, eu sei que eu posso matar B, mas eu vou continuar com a minha empreitada criminosa. Enquanto que na culpa consciente ele visualiza o resultado adverso, ele diz, não, esse resultado adverso não vai acontecer, porque eu acredito sinceramente que eu sou uma pessoa super correta para poder fazer isso. E acaba acontecendo. É que nem a embriaguez no trânsito. O sujeito vai, se embriaga, e ao se embriagar, ele acaba causando o acidente. A embriaguez ao volante é isso, causar o acidente. Mas, professor, ele quis causar o acidente? Não, ele não quis. Ele acreditou sinceramente que, mesmo estando embriagado, ele poderia ir até sã e salvo para a sua casa. Gente, o que acaba sendo culpa imediata ou indireta? É quando o sujeito produz o resultado indiretamente a título de culpa. Ou seja, é quando o sujeito acaba, de certa forma, influenciando para que ocorra o resultado. É a culpa, mas ele não produz diretamente, ele produz indiretamente. Ele, de certa forma, ele contribui para o resultado culpa. Então, vamos imaginar que o sujeito, eu estou lá de carona e digo assim pro cara, bebi e falo assim pro cara, pô, bicho, acelera isso, estou com pressa e tal. Então eu começo, de certa forma, indiretamente, causar a imprudência e gerar a culpa. Não existe culpa presumida no nosso Código Penal, nem dolo presumido. Ela tem que ser verificada de acordo com o caso concreto e de acordo com seus elementos. Não existe presunção de culpa. Também não tem grau de culpa. Se é culpa leve, se é culpa baixa, não. Culpa é culpa. Não tem culpa menos grave ou culpa mais grave. Você sempre vai analisar o caso concreto, sendo culposo. Também não é possível falar em compensação de culpa. Vamos imaginar, eu estava em alta velocidade e choca-se com alguém que estava na contramão. Houve o choque, eu causei lesão corporal culposa, ele causou lesão corporal culposa. E aí a pergunta é a seguinte: se eu causei lesão corporal nele, ele causou em mim, nós dois estávamos errados, então ninguém responde por nada. Não, no direito penal, todos respondem na medida da sua culpabilidade. Então não existe compensação de culpas. O que vai acontecer, na verdade, o juiz vai analisar o caso concreto e vai analisar e vai ver e vai dar a pena de acordo com a imprudência de cada um deles. Professor, como que se exclui a culpa? Quando que o sujeito não responde a título de culpa? Primeiro, caso fortuito ou força maior. Vamos imaginar que o sujeito, ele é o caso que eu dei o exemplo dos fatos imprevisíveis. A falta de previsibilidade. Então, você está andando na vida e de repente vê um cara do nada se jogando, querendo se matar. Então, são acontecimentos inevitáveis. Não tem como você evitar isso. Não tem como você evitar. O erro profissional. O erro profissional não é culpa do agente. Quando se fala em erro profissional, nós não estamos falando de culpa do agente. Professor, como assim? O médico, ao enfrentar uma situação de emergência, existe o erro, que é um erro básico, aí ele é responsabilizado pela falta de aptidão técnica, ou chamado a questão que envolve o erro profissional,
isto é, ele adota todas as medidas, talvez ele poderia ter adotado outras medidas, mas era aquele que ele tinha conhecimento. Então, esse erro profissional dentro do aceitável da medicina não pode configurar o crime culposo. Existe o risco tolerado. Como que é o risco tolerado? O sujeito ele recebe a notícia do médico e diz, olha, eu vou tentar fazer o máximo que eu posso. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Existe 50% de chance para um e 50% de chance para o outro. Não tem como eu precisar isso. Eu posso, não é um procedimento tão delicado que eu posso cortar uma veia. Mas é um risco que todo mundo tem que passar para poder ter sucesso na cirurgia. Você deseja enfrentar esse risco? Ah, eu desejo. Então, se o médico acaba enfrentando essa situação, esse risco tolerado e causa a morte, ele não pode ser responsabilizado penalmente. E nós temos o princípio da confiança. Quando você, bem, teoricamente, quando você pisa na faixa de pedestre, os carros têm que parar. Isso é o chamado princípio da confiança. Então, se você está certo, você não pode, por exemplo, sinal. Você está lá, o sinal está aberto para você, você está na velocidade compatível. E você atravessa o sinal e a pessoa furou o sinal e você acerta essa pessoa e essa pessoa vem a falecer, quem estava errado? Pelo princípio da confiança, diz o quê? Que você vai atravessar o sinal aberto para você e o sinal está fechado e aquela pessoa vai respeitar o sinal fechado. Então, é o princípio da confiança. Isso também acaba excluindo a culpa. Vamos lá. Outra questão. A doutrina majoritária conceitua crime como um fato típico, ilícito e culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento subjetivo do tipo, que pode ser dolo ou culpa. Sobre o tema, é correto afirmar que o agente que pretende causar determinado resultado e tem conhecimento de que sua conduta causará necessariamente um segundo resultado, ainda assim responderá por dolo eventual em relação ao segundo resultado. Não. Neste caso, se o sujeito... É o caso do Pablo Escobar. Ele quis matar a pessoa e a pessoa estava dentro do avião. Qual que era o resultado? Ele botou uma bomba no avião para matar determinada pessoa. Mas ele sabia que necessariamente iria causar a morte de outras pessoas. Então, nós não estamos no dolo eventual. Nós estamos em dolo de segundo grau. São os efeitos colaterais necessários. Então, a alternativa está errada. B. Os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade, somente podendo ser punidos quando devidamente previsto em lei. A punição a título de culpa. Opa. Tá bem interessante aí, né? Vamos lá. O agente não quer diretamente o resultado, mas prevê e aceita a sua ocorrência. A partir da sua conduta, ele poderá ser responsabilizado pelo tipo doloso, dolo eventual e não culpa. Só seria a título de culpa se o agente não quer diretamente o resultado, prevê e deveria ter aqui o não aceita. Ele não aceita, ele prevê, mas não aceita a ocorrência porque ele acredita sinceramente que não irá acontecer. D. O tipo culposo exige previsibilidade objetiva. Mas, se houver efetiva previsão, haverá o dolo, ainda que eventual não. Haverá culpa consciente, gente. Lembra que eu falei para vocês que chama-se previsibilidade objetiva. Ele não consegue visualizar. Mas se ele visualizar e não aceitar, haverá culpa consciente. B. O tipo culposo próprio, se presente os demais elementos, admite a punição na modalidade tentada. Nos crimes culposos não cabe a tentativa. Há uma discussão com relação à culpa imprópria, mas no culposo próprio
ou na culpa própria, ou culpa inconsciente, a culpa em si, não está falando aqui na culpa imprópria, não se admite a tentativa. Então a resposta correta é a letra B. Realmente, como eu falei para vocês, a título de culpa é exceção. Você é punido excepcionalmente a título de culpa. Momento de reflexão. Momento de não de coach, não é coach, mas momento para a gente poder se animar nesse final de aula. A vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal, Segundo o que eu peguei na internet, Machado de Assis. A vida é luta. Nós não viemos aqui para ficarmos debaixo de sombra e água fresca. Nós viemos aqui para lutar bastante, para enfrentar todos os desafios. Para isso nós devemos estar prontos. Não existe vida sem luta. Senão seria um marasmo a nossa vida. Nós devemos lutar sempre. Então, vamos à luta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.